Fala pessoal, Lucas Pierre aqui, maestro coach da NTZ. E estamos de volta agora para nossa aula 10, uma aula bem legal que vai falar sobre uma análise mais profunda aí sobre lutas em equipe, tá? As famosas teamfights. E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre quais os aspectos primários para que você foque nas lutas, para que você olhe para as lutas, entenda o que está acontecendo e possa trabalhar as lutas da sua equipe, tá? Então hoje nós vamos falar sobre um tipo específico de luta para que a gente possa fazer uma análise mais profunda e melhorar ali nos mínimos detalhes, ok? Vamos lá. Vamos lá então, aula 10. Então, como eu disse, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre um tipo específico de luta, tá? Para que a gente separe esse tipo de luta mais importante, eu vou explicar para vocês algumas coisas que eu escolhi para fazer aqui para essa aula, para que a gente não confunda muito o que a gente quer dizer com teamfight, né? O que eu quero dizer com grandes lutas em equipes. Teamfight que a gente está definindo aqui, basicamente, é algo diferente de skirmish, tá? Skirmish é nada mais do que a milíciazinha ali, né? É uma luta menor, são pequenos focos de luta. 1v1, 2v2, 3v3, tá? Dependendo de como for. Lutas menores por visão, lane, dominância de pressão, tá? E também é diferente das matchups de lane, tá? Então não vamos falar sobre lutas que começam naquele 2v2 e cai um TP e coisas assim, certo? Vamos falar sobre lutas que geralmente começam após os 20 minutos, tá? Então eu quero falar para vocês sobre lutas de mid game ou late game, tá? Que são lutas mais decisivas, né? Que geralmente o time que ganha essa luta leva uma torre, leva 2 torres, um Dragon, um Baron, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as grandes lutas que podem realmente mudar o curso do jogo, tá? Que são lutas mais interessantes de ser estudadas, tá? Então um equilíbrio para que a gente possa ter um estudo legal, que nós vamos falar um pouquinho sobre lutas que, considerando que não existe muita vantagem para um time, nem muita vantagem para o outro, certo? A gente vai falar de algo mais igual, onde as duas equipes poderiam ter feito coisas boas, mas uma delas levou a melhor, certo? Então vamos falar de nada com um gap muito grande aí de experiência ou de ouro, tá? Só para explicar então basicamente uma introduçãozinha aí do que tipo de luta a gente está falando para que ninguém confunda, ok? Legal, quais são os principais aspectos então do que a gente pode olhar para uma luta? Primeiro, terreno, tá? Então onde essa luta aconteceu, tá? Então, em qual terreno, em qual geografia ele aconteceu? Então, aqui a gente pode falar, primeiro, um grande conceito aí que todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, tá? Choke points, que nada mais são do que pontinhos fechados, né? Gargantinhas ali, né? O choke ali, o engasgar ali, lugares onde fecha-se muito espaço, fica um espaço pequeno, reduzido. Choke point a gente pode falar, por exemplo, as rampas, né, do rio, subida, descida do rio ali. A gente pode falar dentro dos pitches, né, dentro do pitch do Baron, dentro do pitch do Dragon, tá? A entradinha ali do pitch é um choke point, é onde funila tudo, né? Então, onde tem pouca mobilidade, pouco lugar para ir. A gente também pode falar sobre high ground, tá? Então, o high ground ele não é tão bem definido dentro do LoL, tá? Outros MOBAs têm um pouquinho mais bem definido, então um tá mais alto, outro tá mais baixo. Mas a gente vai chamar de high ground basicamente a parte defensiva do rio, tá? Então a parte defensiva do rio, ou seja, quando você tá perto da paredinha e você tá conseguindo enxergar ali pelo rio, se você tem uma visão avançada, e você consegue enxergar ali e o inimigo não te enxerga, ele não consegue avançar daquela parede ali, tá? Então nós vamos chamar um pouquinho de high ground, porque é interessante a gente ter esse conceito. E a gente vai falar também de terreno, se essa luta aconteceu na jungle ou na lane, né? Então é bem diferente, né? A lane bem mais aberta, espaço aberto, né? Lugar para correr, bastante lugar para sair e tudo mais. E jungle já muitas paredes, high groundzinho, choke, né? Então bastante espaço diferente ali para lidar, tá? Tem que pular uma parede, alguma coisa assim. Então terreno é sempre muito importante para que você preste atenção dentro da luta. É o primeiro setup. Depois nós vamos falar sobre a direção da luta, né? Então, basicamente, qual time dá engage, qual time dá o desengage, né? Então, quem luta pra frente, quem luta pra trás. Seu time tem muito engage, você quer dar o engage, hard engage, né? O famoso. Ou você quer dar o kite back, né? Dar aquele desengage, lutar pra trás. Você tem muitas ferramentas para proteger uma pessoa, um Kog'Maw, uma Caitlyn, né? Uma Jinx.
E aí você quer que o inimigo entre em você para que você possa queimar as spells dele para poder bater. E também nós vamos falar sobre velocidade e ângulo, tá? Então, nós vamos falar primeiro se essa luta vai ser uma luta rápida ou uma luta lenta, tá? Que faz sim diferença, porque alguns tipos de composição se beneficiam da luta rápida, outros tipos de composição se beneficiam de uma luta lenta ou gradativa, né? Lutada aos poucos, né? Comprar mais tempo para o Azir bater, para Jinx bater, para Caitlyn bater, enquanto outros, se você falar de um Jhin, se você falar de um Ryze, se você falar de um Thresh, por exemplo, são champions que querem lutas mais rápidas, explosões, piques, né? Então eles querem matar alguém rapidamente e depois fazer alguma coisa com isso, certo? E também um ângulo ou mais, tá? A gente tá falando de ângulos, são ângulos de engage, né? Por onde que essa luta vai ser lutada? Você vai vir só pela frente ou você vai levar 3 pessoas pela frente e mais 2 pelo flanco, né? Alguém tem que chegar nas costas, vai dividir a atenção do adversário, certo? Então são esses 3 principais aspectos que a gente tem que tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção dentro das lutas, certo? Se a gente já sabe mais ou menos quais os aspectos que a gente precisa prestar atenção, então a gente tem que saber do timing também, certo? Então, o que é muito importante dentro das lutas é saber o tempo de lutar, tá? Para que a gente saiba o tempo de lutar, a gente vai considerar várias coisas, certo? A gente já falou daqueles aspectos de agora, então nós vamos falar sobre os 3 principais pontos de fazer uma decisão sobre lutas dentro dos objetivos, certo? Então, uma vez que você tenha setado lá, eu quero fazer um dragão, tá? Aí você sabe que o inimigo vai estar lá também para defender esse dragão, ele quer fazer também. E aí você passa a ter que decidir se você quer ou não quer lutar por aquele dragon, vale ou não vale a pena. 3 coisinhas bem interessantes que podem ajudar você nessa decisão. O primeiro e mais importante de todos, tá? É o Power Spike, né? Então, o famoso pico de poder, né? Então, quem está no pico de poder maior? A sua composição ou a composição do adversário? Tá? Você tem mais itens, ele tem mais itens. A sua composição, quando tiver com 2 itens fechados todo mundo, é mais forte do que a composição deles com 2 itens fechados? Ou você precisa esperar 3, 4, 5 itens, né? Ou você não pode esperar, você tem que lutar agora, obrigatoriamente, porque senão você toma o famoso outscale, né? Então, esses picos de poder, eles vêm de 2 maneiras, né? Ou o pico de poder do campeão, ou seja, do champion. Ou seja, a gente sabe, por exemplo, que o Cork, por exemplo, quando ele vai base, pega pacote, ele tem ali o pico de poder dele, certo? Com aquele pacote lá ele ganha um poder de luta aumentado, um poder de mobilidade, né? O mesmo se dá para quando o Swain tá com todos os shards dele lá, ele tem um pico de poder maior também. Então, vários champions possuem picos de poder baseado no momento do jogo. E de itens também, certo? Então, quantos itens eu tenho? Eu já fechei 2 itens, já fechei 3 itens pro meu ADC, eu preciso fechar a Redemption no meu suporte para poder lutar. Não, eu preciso ter 2 itens de tanque para o meu tanque conseguir aguentar a pancadaria, tá? Então você pode definir os picos de poder pelas 2 coisas, tá? A segunda coisa interessante de saber quando lutar, tá? É justamente o que a gente falou anteriormente pra gente, que são os aspectos de análise, certo? Visão e terreno, tá? É muito importante que você saiba qual terreno você quer lutar, não? Então definir já qual é o terreno que aquela luta vai ser lutada. Pera aí, nós estamos chegando no dragão, mas eles já controlaram o dragão. Faz 30 segundos que eles estão lá colocando ward e tirando ward. Então passa a ser um terreno desfavorável. A gente não quer lutar na jungle, eles têm Rumble, eles têm Jarvan e a gente tem Azir, a gente tem Caitlyn, a gente não quer lutar lá. Pô, então é um lugar bom para se lutar, tá? Ou eu tenho Jarvan, eu tenho Rumble e eles estão tentando contestar o dragão? Não, pera aí, eu luto melhor que eles na jungle, tá? Eu consigo colocar uma visão lá para ganhar um teleporte, tá? Então são coisas muito importantes de decidir também se vai lutar ou se não vai lutar, tá? Cooldowns também, né? Cooldowns muito, muito importantes, tá? Cooldown, tanto nós vamos falar aqui das Summoner Spells, né? Então, Flash, Ignite, Heal, Cleanse, Teleport e Ultimate, tá? Então, tem também cooldown das habilidades básicas, mas são habilidades que voltam mais rápido, né? Mas, principalmente, saber os cooldowns das Ultimates, tá? Tem o Rumble sem ult, tem o Warn sem ult, tem uma Jinx que não tem tanto dano, acabou de usar Trap.
ela não vai ter aquele dano de burst, tá? A Ashe já lançou a flecha, não tem mais como fazer iniciação, então tudo isso é muito importante para que você saiba quando iniciar uma luta ou não, tá? E aí vai desses cooldowns, spells, o balanço entre os times. Então o que é mais importante? Se eu não tiver ult do Rumble, mas ele também não tiver ult da Orianna, eu posso lutar, eu prefiro lutar. Não tem como, sem isso eu não consigo lutar, tá? E a relevância de cada uma dessas spells aí, que você mesmo dentro do seu time vai ter que definir. Então, esses principais pontos aí de quando lutar, tá? E reunindo assim todos os pontos de análise de cada luta, tá? Conjuntamente com os times de quando lutar, tá? Então a gente pode dar alguns exemplos também, certo? Nesses exemplos é interessante que eu separei 3 exemplos de teamfight, tá? Para que vocês possam ver aí na casa de vocês, tá? Com calma, vejam, revejam várias vezes, tá? Eu tirei uma foto aí do início de cada uma dessas situações de luta, tá? 2 lutas são lá do NA, tá? Que é uma liga que ficou bem interessante agora por conta das franquias, tá? Então subiu bastante o nível dos jogos de lá, então tem bastante coisa legal para ver de lá. E uma, inclusive, do nosso time desse split, tá? Eu escolhi uma luta que a gente perdeu, tá? Mas que o time da Kabum lutou muito bem. E também serve ao propósito nosso de aprendizado da aula aqui sobre lutas, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada aí, tá? O primeiro jogo que eu separei foi um jogo da Team Liquid contra a Optic, tá? Foi na primeira semana da LCSNA, no segundo dia, tá? Ela começa com, essa teamfight, ela começa com 29 minutos e 15 segundos, tá? E é uma teamfight muito interessante para a gente ver 3 aspectos, tá? Aspectos de terreno, né? Então quais são os melhores lugares para lutar, de visão e de ângulos de engage também, tá? Então muito interessante aí, a gente pode ver nessa foto aí que a Optic está avançando, ela está na frente, tá? Ela está na frente, né, nesse momento do jogo ali, escalando já com Kog'Maw e Orianna, e eles vão tentar invadir para saber se a Liquid foi base ou não, né? Ou se a Liquid começou o Baron ou se a Liquid foi base. E o mais interessante é que a Liquid vai usar a pressão que eles têm na wave do top, mais a falta de visão que eles mesmos geraram, né? Eles quebraram a visão da Optic, dando um fake B, né? Então a Optic realmente não sabe se eles estão ali ou não estão, tá? Então, nesse momento aí, é um momento antes do engage, eles vão vir por vários ângulos ao mesmo tempo e vão explodir uma luta bem rápido, porque eles sabem que se eles ficarem no 5v5 se olhando ali, não vai dar certo, tá? Então, muito legal de ver. A Liquid ganhou essa luta, muito legal, tá? O segundo exemplo já é o exemplo do CBLOL, que eu comentei, tá? Do nosso jogo da NTZ contra a Kabum na semana 7, tá? A última semana de CBLOL, com 33 minutos e 53 segundos, tá? Já é uma luta que define sobre terreno, visão também, tá? Então a Kabum sentou muito bem ali na visão, como vocês podem ver na foto, tá? Eles estão parados na visãozinha que eles têm ali. E mesmo estando um jogo bem pegado, eles conseguiram assustar a gente da jungle e tirar a gente da jungle, tá? Sobre terreno, então, onde eles querem lutar, né? Especificamente, choke points, high ground, tá? E a direção, que é o mais importante dessa luta, tá? Que é o mais importante de tudo dessa luta, que é quando o Gnar vai chegar ali pelo flanco, ao invés dele tentar matar a backline, ele vai se juntar com o time dele e eles vão lutar para trás, tá? Então, notem bem essa diferença de como o time deles lutou bem para trás e de como o nosso time não respeitou esse terreno, essa visão e essa direção, certo? Então a gente não conseguiu gerar muitos ângulos de engage, isso fez com que a Kabum conseguisse sair vitoriosa dessa luta, pegar objetivo e depois ganhar o jogo, certo? E por fim, a última teamfight que eu acho muito interessante, talvez uma das melhores teamfights que eu já vi na vida, tá? É um jogo da EcoFox contra a Team Liquid, de novo, na LCSNA, tá? Então na semana 6, no dia 2, 29 minutos, 15 segundos, tá? Essa teamfight é uma teamfight em que a EcoFox ganha, assim, de uma maneira absolutamente incrível. É uma teamfight muito limpa do lado da EcoFox, tá? É uma teamfight que vai pegar 3 aspectos de novo. Terreno novamente, né? Então onde eles estão lutando, tá? Nos choke points ali certinhos, onde são as melhores maneiras de lutar. O timing, isso é o mais interessante dessa luta também. Então os times de entrar e sair dentro da luta, engage, desengage.
quem sai, quem entra, tá? Então é muito legal ver a interação, principalmente da Kalista, do TK e do Rune de Yasuo, tá? Então prestem atenção quando ele cair no TP, o que ele faz com a parede dele de vento, tá? Então é muito interessante do timing também. E do cooldown também, tá? Então essa é muito importante sobre os cooldowns de cada uma das spells. A Echo Fox maneja muito bem quando ela pode entrar baseado no que os champions adversários têm ou não têm, certo? Então é uma teamfight realmente muito bonita de se ver, muito bonita de se assistir. Eu sugiro vocês darem uma olhada nessas 3 teamfights e aí atentem-se sempre àqueles aspectos que a gente falou, né? Aspectos de terreno, aspectos de visão, direção, o ângulo, velocidade, timing, cooldown das coisas, tá? Power spike, então tudo que a gente falou aqui vocês podem analisar aos poucos e tirar, podem separar em tópicos aí, tirar como que esses times ganharam essas lutas, tá? Então faz um teamfight breakdown lá, igual o Jet lá do NA faz, e aí vocês vão ver que essas lutas são lutas bem interessantes para vocês tirarem coisas e ensinarem o time de vocês, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula bem básica sobre lutas, mas a gente pode voltar a falar sobre isso depois. E eu espero que seja útil para que vocês possam melhorar as lutas de mid-game e late-game de vocês. Consequentemente, ganhar, fechar jogos ou virar até alguns jogos que não estejam tão fáceis para vocês. Ok? Então, obrigado novamente e até a próxima aula.